Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 20. Esse é o devocional em Provérbios, de número 51. E nós vamos refletir no 9º sermão do pai ou do sábio para o filho, que inicia no versículo 20 do capítulo 6. Esse sermão ele vai até o final do capítulo, até o versículo 35. Nós vamos ver como nós temos feito ele, segmentando algumas porções. Hoje nós ficaremos somente na introdução. O texto que nós refletiremos hoje vai do versículo 20 até o versículo 23. E nós vamos refletir sobre o tema quando nossa ignorância é pastoreada por quem nos ama. O que acontece? Quando a nossa ignorância é pastoreada por quem nos ama. Vamos ler o versículo 20 ao versículo 23. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos orar novamente? Nosso Senhor e Deus, estamos mais uma vez diante da sabedoria do Senhor, suplicando que o Senhor nos conceda iluminação para guardar o nosso coração atado nas tuas palavras, a expressão fiel da tua vontade, nas santas palavras do Senhor. Conduz-nos, ó Deus, para nos apercebermos da nossa própria ignorância e de exaltar a Ti, ó Deus, pela graça de tê-la sob o cuidado e pastoreio daqueles que nos amam. Em nome de Cristo, rogamos, agradecemos. Amém. Quando a nossa ignorância é pastoreada por quem nos ama, o que acontece, irmãos? E esse vai ser cada ponto de cada versículo, 20, 21, 22, 23. Nós aprendemos sobre a sua urgência, aprendemos sobre o seu zelo, aprendemos sobre o seu resultado e aprendemos sobre o seu motivo. Observa o contexto aqui, nós não saímos do contexto. O pai continua desenvolvendo ainda aquilo que ele pontuou no capítulo 2, ele se estendeu no capítulo 5 e ele continuará no capítulo 7. O contexto aqui é a sagacidade suavizada da malícia da sexualidade. Esse é o contexto. O ponto do pai é que essa área da sexualidade, ela pode com muita facilidade, por causa das paixões que ela tem, abrir compartimentos e portas do nosso coração, sem que nós nos apercebamos. E o pai aqui, que é o sábio, ele fala em 3 momentos, de forma muito enfática sobre isso. No capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Ele continuará falando disso. E é muito emblemático que nós percebamos que o pai está dedicando muito tempo aqui. Primeiro, o filho representa aquele que precisa de sabedoria, precisa ser cuidado, precisa construir discernimento, e em várias medidas todos nós somos esse. E o pai representa não somente o sábio, mas representa o próprio Deus. É aquele que é a verdade, é aquele que é a sabedoria, é aquele que o instrui. E por isso, o pai abre os olhos e mostra os perigos do caminho e mostra quais são os antídotos, quais são as proteções aqui.
O pressuposto, então, diante desse cenário, e aí os pais precisam entender isso, o pressuposto é de que os pais são como boca de Deus. Observa como o texto inicia. O discurso do pai é como se fosse o próprio Deus falando para o povo de Israel guardar os seus mandamentos. Essas palavras estão sustentadas especificamente nessas porções das Sagradas Escrituras em que Deus ordena ao povo para que guarde os seus mandamentos, especialmente Deuteronômio capítulo 6 ali. Então, o Pai, ele é como boca de Deus. Os seus mandamentos, eles ecoam, eles explicitam, eles reverberam os mandamentos do próprio Deus. Ele não tem mandamentos próprios. Não é a vontade dele que precisa ser estabelecida. Ele é boca de Deus, ele é instrumento de Deus, e o filho tem que ter a plena convicção de quando o pai fala, o pai exige, essa é apenas uma expressão da exigência de Deus. Por isso que pais legalistas matam, porque eles falam da sua própria vontade, eles não falam da vontade de Deus. O foco aqui é a quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Os caminhos que nós trilhamos até quebrar esse mandamento efetivamente ou factualmente e as consequências disso. Nós já falamos sobre isso. As consequências disso é a desgraça, é o isolamento, é a miséria. Esse é um daqueles pecados que nos consomem completamente, que nos toma completamente. E mesmo que nós vemos o mundo ruir à nossa volta, nós ainda permanecemos nele. Por quê? Por causa das suas paixões que tomam completamente o coração. Então, dá para entender por que a ênfase do pai é tão forte, é tão contundente. Porque às vezes, se nós não experimentarmos de fato, nós não sabemos qual é a dor, qual é o prejuízo, quais são as consequências. É por isso que deve existir necessariamente, irmãos, uma relação de confiança, não somente entre pais e filhos, mas indo para um campo ainda maior, entre irmãos e entre pastores e ovelhas. Para que percebam a graça de ser pastoreado nas zonas cinzentas do nosso coração. O versículo 20 fala da sua urgência. Nós aprendemos sobre essa urgência quando ele diz, filho meu, olha, aqui o tom é de apelo mesmo. As pregações do pai, aqui os sermões do pai, são apelos mesmo, contundentes, vorazes, para que o filho, através de palavras, construa um cenário de perigo, iminência da desgraça, diante do mínimo cortejo daquilo que está sendo alertado. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Por isso a semelhança com o discurso da própria lei de Deus. Parece que é Deus que fala aqui. Não somente isso devido à falta de sabedoria, nossa, muitas vezes, mas a união dessa falta de sabedoria com a sagacidade do mundo e da carne. E aí o perigo é potencializado. Porque, entenda, se a nossa ignorância é pastoreada por quem nos ama, e essa é uma graça maravilhosa, o mundo também pastoreia a nossa imprudência, a nossa cegueira e a nossa insensibilidade. Ele pastoreia. É tanto que ele as usa. Costumeiramente ele as usa. Ele nos faz sentir deleites em pecados que nós deveríamos ter como repulsivos,
Ou você acha o que acontece quando a autocomiseração afaga o nosso ego e massageia os nossos ombros? Satanás e a carne estão pastoreando a nossa imprudência. Os pecados são instrumentos dele para nos afastar do Senhor. Então, a urgência de sermos pastoreados, termos a nossa ignorância pastoreados, é reverberada pelo Pai aqui, especialmente porque as suas palavras assumem o tom dos mandamentos do Senhor. E os filhos devem ver os pais como boca de Deus, como mãos de Deus, como a representação de Deus no seu lar. Assim também, como homens e mulheres piedosos ao nosso redor. Nós aprendemos a sua urgência. Versículo 21, nós aprendemos o zelo. Versículo 21 diz: ata-os, amarra-os perpetuamente, não soltes. Tu dependerás dele para sempre, perpetuamente ao teu coração. Por que o coração? O que é o coração? É o centro das deliberações, não é? É onde nós tomamos as decisões. No teu coração. Pendura-os ao pescoço. Eu acho que no último sermão o presbítero Jorge falou um pouquinho sobre isso. Guardar no coração, tomar no coração, quando estava expondo Daniel ali. E aqui é devido à dependência de vida. Esse senso de que há vitalidade nos mandamentos do Senhor, da mesma forma que negligenciá-lo é a experiência da morte. Por isso que o sermão do Pai aqui funciona como um apelo para o filho não deixar margens para a sedução do mundo ou para as seduções do mundo. Quando nós negligenciamos os mandamentos do Senhor, nós abrimos frestas, nós deixamos partes da nossa peregrinação desassistida, desprotegida. E a nossa carne só precisa disso mesmo. Nós zelamos pelos mandamentos do Senhor porque nós sabemos que a nossa própria experiência com Deus, intimidade com Deus e vida com Deus depende de sabermos e fazermos a vontade de Deus. Observe como isso nos leva cada vez mais próximos e dependentes de Jesus Cristo. Quando nós lutamos contra a nossa própria carne, nos debatemos, tentando tecer piedade num tecido extremamente rígido, nós fraquejamos cotidianamente. E nós percebemos que o Senhor não espera de nós perfeição e nós aprendemos que o que Ele quer é contrição, dependendo daquele que é o perfeito, daquele que é o Senhor da lei, que é o Senhor da vontade do Pai. Quando nós percebemos isso, nós entendemos o zelo que nós temos que ter. Versículo 22, nós então aprendemos sobre o seu resultado. Quando diz assim, quando caminhares, olha o resultado de guardar isso. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Guardar os mandamentos do Senhor consiste em ter segurança de vida. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, diante das várias inquietações que essa vida nos dá, tantas decisões nós precisamos tomar, tantas dúvidas nós temos, tantas confusões na mente saltam aos nossos olhos todos os dias. O que dá segurança diante daquilo que devemos ou não fazer é descansar no fato de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. É isso que nos dá segurança.
Nós não fazemos porque esperamos aprovações de homens. Nós descansamos, e entenda isso. O resultado pode ser ruim na sua experiência. Você pode não ter aquilo que você achava que ia ter, que aos nossos olhos é um prêmio, uma recompensa, uma compensação, palavras de aprovação. Você pode experimentar aquilo que pode, no primeiro momento, parecer negativo mesmo, parecer ruim mesmo. Mas quando você busca fazer a vontade de Deus, aí você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Por mais que esse bem lhe esprema ao ponto de sair lágrimas. Mas você descansa no fato de que Ele é a sabedoria. De que Ele é o Senhor da tua vida. E você se deleita nesse descanso simplesmente ciente de que você não fez a sua vontade. Você não fez. Por mais que você esteja experimentando isso, você realmente decidiu por fazer a vontade dele. Segurança de vida, esse é o resultado. As suas mãos não o acusam, a sua mente não lhe denuncia, o seu coração não depõe contra ti. É por isso que você pode ser guiado pelos caminhos, é por isso que você pode se deitar e repousar, é por isso que você pode acordar e continuar. Versículo 23. Nós vemos o seu motivo, então. Nós vivemos no grande vale da sombra da morte. Nós vivemos num mundo tenso, intenso, sombrio, tempestuoso, em que muitas vezes nós perdemos noção do curso da direção e nós precisamos de iluminação. Nós sabemos que as nossas próprias vontades deixam mais escuro o caminho. E aí nós refletimos no motivo de guardar os mandamentos do Senhor. É ter a iluminação de outro mundo, alumiando a estrada pela qual nós chegaremos lá, nesse outro mundo. Luzes desse mundo não podem iluminar esse caminho. Apenas luzes do mundo por vir pode iluminar a estrada por meio da qual nós chegaremos lá. E essa é a lei do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, a iluminação do alto, que alumia o caminho para nós chegarmos lá. Versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Irmãos, que privilégio ter a ignorância pastoreada. A ignorância para nós, diante daqueles que nos amam e nos pastoreia, é alvo de açoites, para que não seja o nosso deleite, para que nós aprendamos que ignorância dói, ignorância destrói, ignorância mata. Quantos não têm na ignorância as realizações dos deleites da sua própria carne? Quantos? Quantos se deleitam nos seus próprios prazeres, quando o pastor é a sua própria ignorância? Quando esse é cego, quando esse é insensível, quando esse não se apercebe que aquilo que para ele agora é deleite, é a edificação do seu próprio algoz, do seu chacal, daquilo que irá cortar a sua cabeça um dia. É por isso, esse é o tom da disciplina aqui. Ignorância dói, ignorância machuca. Diante da ignorância e do deleite da ignorância, nós recebemos a vara do bom pastor para nos conduzir ao trajeto
Que privilégio, irmãos. Que privilégio nós temos de ter a nossa ignorância pastoreada. Por pais que amam o Senhor, por irmãos que amam o Senhor, cuja condicionalidade dos nossos relacionamentos, e é isso que deveria ser, é nos fazer mais parecidos com Cristo. Não nos entregar às nossas próprias vaidades, mas nos fazer mais parecidos com Cristo. Prepare o seu coração para ter a sua ignorância pastoreada. Você tem ignorâncias que precisam ser pastoreadas. Suspeite de si mesmo. E saiba que você tem ignorância a ser pastoreada. Não seja petulante ao ponto de achar que já completou a carreira. Você tem ignorância que precisa ser pastoreada. E ai de você se ela não for. Ai de você se ela não for. Ela será o teu pastor. Ela será o teu guia, o teu condutor. E você vai desfrutar de prazeres, não tenha dúvida. Você vai desfrutar de prazeres sim. Mas esses mesmos prazeres serão anestésicos, que drenam constantemente a sua vida, o do seu cônjuge, o dos seus filhos. Senhor, nosso Deus e Pai, damos graças a Ti por não permitir que nós vaguemos no mar da nossa própria ignorância. Obrigado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que nos alerta contundentemente aos frutos da ignorância que nós vemos brotar na nossa vida, Deus. Não somente por causa desse alerta interior, mas por causa daqueles que o Senhor colocou para ser os nossos auxiliadores. Pais piedosos, irmãos piedosos. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos então para que nós estejamos preparados para ter a nossa ignorância pastoreada, para que nós não nos desviemos do caminho e nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.